crianças, hoje nós vamos estudar com o livro didático de português. Mas antes de nós começarmos com a tarefinha, eu vou explicar um pouco sobre o assunto. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o uso do R e RR nas palavras. A primeira coisa que a gente deve saber é que o R pode mudar o seu som de acordo com o local onde ele se encontra na palavra. O R, ele pode aparecer tanto no início, como no meio, como também no final da palavra. Então, quando o R aparece no início da palavra, ele nunca vai vir em dois R's, sempre vai ser um R. Como, por exemplo, na palavra rato. Outro exemplo é a palavra roda. E outro exemplo é a palavra rua. Nessas três palavras, o R apareceu no início da palavra, né? No início. Então, de acordo com o local onde ela aparece, o som dela a gente chama ou de forte ou de fraco. Como é que a gente vai identificar quando o som for forte ou quando o som for fraco? Isso nós vamos ter que ir prestando atenção às dicas que a tia Jeane vai dando agora. Nas nossas leituras, quanto mais a gente lê, mais a gente vai fixando o som. Então, nós vamos conhecer agora um pouco sobre esses sons, como identificar o som forte e o som fraco. Na palavrinha rua, o R apareceu no início da palavra. Então, sempre que o R aparece no início da palavra, ele vem sozinho e o som dele vai ser forte. Ele vai ter um som forte. Rua. Esse ru é um som mais forte da palavra. Mas, aí tudo bem, né? Até aqui, a gente sabe que sempre que o R vem no início da palavra, ele vai ter um som forte e vai ser apenas um R. Mas quando o R aparece no meio da palavra, aí é onde a gente vai ter que identificar e prestar mais atenção ao seu som. Mas quando o R aparece no meio da palavra, nós precisamos identificar se o som dele é forte ou fraco. E é aí que a gente vai, e é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Então, vamos lá para um exemplo. A palavra aranha. Aranha. Veja que o som de aranha é diferente do som de rato, né? Olhe, ra, ra. Esse som de ra é mais forte. Por quê? Porque o R veio no início da palavra. E em aranha, o R veio no meio da palavra. Então, acho que aqui já dá pra gente ver, perceber a diferença do som que o R tem no início e no meio. A próxima coisa que a gente vai analisar é aranha, o Rzinho tá aqui sozinho, ele veio no meio da palavra, ele não está aqui iniciando a palavra. Vamos observar as letras que vêm ao lado dele, antes e depois. A letrinha que vem antes do R é a letra A. E a letrinha que vem depois também é a letra A. E como vocês já sabem, o A é uma vogal. Então, sempre que o R vier no meio da palavra e entre duas vogais, ele pode apresentar um som fraco ou um som forte. Então, a palavra aranha apresenta ra, som fraco. Então, vamos lá para os sons fracos do R no meio da palavra.
ra, re, ri, ro, ru. Mas se ao invés de um R aparecesse 2 no meio da palavra, então que som ele teria? Ele teria esse som aqui. Ra, re, ri, ro, ru. Então, um exemplo de uma palavra que tem RR no meio e tem esse som de Rá. Serra, Serra do Boqueirão. A palavra serra, ela vem entre duas vogais e vem com o som de Rá. Então, som forte, 2 R's. Se fosse um R, seria será, né? Som fraco. Outra questão que a gente precisa analisar, outra coisa que a gente precisa aprender sobre o uso do R e do RR, principalmente no meio das palavras, é que quando você substitui um R por 2 ou substitui 2 R's por 1, a palavra pode mudar o seu sentido, o seu significado. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Aranha. Vamos lá para a aranha. Aranha, ra, som fraco, um R. Vem entre duas vogais. Mas se eu colocar 2 R's, fica arranha, né? Arranha, de arranhar. Aranha, inseto, animal. Arranha, arranhar. Totalmente diferente o significado uma da outra. Já aqui, carinho. Olha o R sozinho no meio da palavra entre duas vogais, entre a vogal A e a vogal I. Ri, som fraco. Carinho, afeto. Mas quando eu substituo por 2 R's, carrinho, ri, som forte. Carrinho, carrinho de brinquedo. Outro exemplo. Careta, careta, re. Vem entre duas vogais, o R sozinho entre duas vogais. No meio da palavra, careta, re, som fraco, porque é apenas um R. Mas se eu dobrar e colocar 2 R's, fica carreta, re, som forte, 2 R's. Carreta, né? Aquele carro grande. E o último exemplo é era. R sozinho no meio da palavra, entre duas vogais. Era uma vez. Mas quando eu coloco 2 R's na mesma palavra, ele muda tanto o som como o significado. Erra, de errar. Maria errou a brincadeira. Então, muda completamente o significado. Então, por isso que nós devemos tomar o cuidado, prestar mais atenção quando a gente vai escrever, principalmente nas leituras. Quando a gente vai ler, se você não conhecer o sonzinho dos R's, acaba que na hora de você ler uma palavrinha, você acaba tendo dificuldade para pronunciar. Quando você vai dizer barriga, se você não prestar atenção que barriga, ri, 2 R's, som forte, você vai ler barriga, né? O ri é um som fraco. Então, no livro, vocês vão fazer a página 42 e 43, certo? Só essas duas. A próxima página a gente vai fazer depois que eu der outro direcionamento. Então, na página 42, vocês vão preencher essas palavrinhas com R e RR. Barata. Ra. É som fraco ou som forte? Ra, som fraco. Só um R no meio da palavra. Coruja. Ru, som fraco. Um R. Depois vai desenhar nesse retângulo a barata e a coruja. As próximas são borracha e carro. Todos dois, som forte, 2 R's. Em seguida, desenha
os dois objetos aqui no retângulo abaixo. Na questão 1, você vai sublinhar o R em todas as palavrinhas que está no retângulo. Lembrando que sublinhar é passar um traço embaixo, não é circulando, é passar um traço embaixo. E aí depois vai responder as perguntas. Letra A. Em que lugar dessas palavras a letra R apareceu? A letra R sozinha. Ela apareceu no início ou no meio? Vocês vão olhar e vão escrever. Letra B. Leia em voz alta as palavras com um R. Elas apresentam som forte ou som fraco? O uso do R é forte? Já li. Que letras vêm imediatamente antes do R e depois do R? Vocês vão observar qual é as letrinhas que vêm antes do R. O R sozinho. Aí vocês vão escrever aqui embaixo, isso em de todas as palavras. Próximo. Complete. O R no meio da palavra e entre vogais. Um R no meio da palavra e entre vogais, ele tem um som fraco ou forte? Lê em voz alta agora as palavras com dois R's. Aí vai responder do mesmo jeito. O som do RR é forte ou fraco? Que letras vêm imediatamente antes e depois das palavras com RR? O RR tem som forte ou fraco? Vocês vão escrever. E ele é usado sempre no meio de que letras? De consoantes ou de vogais? Vocês vão escrever o nome aqui. Na questão número 2 da página 43, vocês vão substituir, igual eu mostrei aqui, certo? Aranha, né? Aranha tem um R. Aí do lado vocês vão escrever aranha, só que com dois R's, transformando ela na palavra arranha. Do mesmo jeito com todas as outras palavras. Na questão 3, vocês vão escrever o contrário. Por exemplo, você vai ter arranha. Aí você vai tirar um R e vai ficar aranha. Na questão 4, você vai ler as palavras e depois vai pintar de vermelho o som forte do R e de verde o som fraco. Aí aqui você tem que se lembrar do que eu falei no início do vídeo, né? O R apresenta som forte quando? Quando ele aparece no início da palavra. Sempre que o R aparece no início da palavra, ele tem som forte. Ou quando ele aparece no meio da palavra com dois R's. Então, ele só vai ter som forte nesses dois momentos. Quando ele aparece no início da palavra ou quando ele aparece no meio da palavra com dois R's. Então, vamos lá para as palavras. Torrada. Torrada. Dois R's no meio da palavra. Som forte ou som fraco? Som forte. Remo. O R aparece aonde? No início da palavra. R no início da palavra, sempre som forte. Amora. Ra. No meio da palavra. Um R no meio da palavra, som fraco. Dois R's no meio da palavra, som forte. Coruja. Um R no meio da palavra, som fraco. Rua. Um R no início da palavra. R no início da palavra sempre é som forte. Risada. R no início da palavra, som forte. Agora marque com X as afirmações corretas. A letra R entre duas vogais tem o som fraco? A letra R entre duas vogais no meio da palavra tem som fraco? R no meio da palavra entre duas vogais tem som fraco. As letras RR têm som forte e aparecem entre duas vogais.
as letras RR entre duas vogais e no meio da palavra apresenta sim som forte, porque 2 é mais forte do que 1. A letra R no início da palavra tem som fraco. Sempre que a letra R vier no início da palavra, ela vai ter o som forte. E a letra R no início da palavra tem som forte? Sim. É o que eu acabei de dizer. A letra R no início da palavra, ela sempre terá o som forte. Ela só terá o som fraco quando ela vier no meio da palavra entre duas vogais. Certo? Eu espero que tenha dado para entender um pouco. Quando nós formos fazer a próxima paginazinha, Tia Jane vai mostrar mais algumas dicas de como compreender um pouco mais sobre esse assunto. Então, amanhã a gente estará aqui de novo nessas videoaulas e nós vamos ter um companheiro, né? Não em todas as aulas, mas em algumas aulas ele vai estar aqui para fazer o papel de vocês. Então, nós vamos ter a companhia do nosso amigo Juquinha. Juquinha, ele gosta muito de aprender, então ele vai ficar aqui. Hoje ele não participou da aula, mas nas próximas aulas ele vai participar e vai tirar as dúvidas por vocês, né, Juquinha? É isso aí! E vai tirar todas as dúvidas que vocês não vão poder tirar, não? Assim, ao vivo. E aí vai ser muito legal, eu sei que você gosta muito dele. Vocês conhecerão a irmãzinha dele lá na sala. E esse aqui é o Juquinha, irmão da nossa coleguinha lá, que vocês conheceram lá na aula. Lembra dela? Então, até amanhã. Um beijão. E qualquer dúvida é só perguntar lá, que Tia Jane responde assim que vê, tá bom?